Amém, queridos, da paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, queridos, como vão? Em nome de Jesus. Queridos, passando aqui para te desejar uma paz do Senhor Jesus muito abençoada, que a melhor paz que nós temos para nossas vidas, queridos, é a paz do nosso Senhor, é a paz que Ele nos dá. Amém. Em nome de Jesus, eu te desejo uma boa tarde, em nome de Jesus, queridos. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus, amém? Meu celular estava com um probleminha aí de memória, e eu até, queridos, gravei, porém não ficou. Em nome de Jesus, mas eu estou aqui de volta para compartilhar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos dar continuidade hoje no capítulo 9 e no capítulo 10. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 9, do versículo 1 diz assim: a cura de um paralítico. Amém? Que também está em Marcos e em Lucas. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Olha só, queridos. E eis que alguns dos escribas disseram consigo mesmo: este homem blasfema, falando de Jesus. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificavam a Deus, que dera tal poder aos homens. O chamado de Mateus, que está em Marcos e em Lucas também. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Jesus que respondeu, queridos: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: eu quero é misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A questão sobre o jejum, que está em Marcos e em Lucas, versículo 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Uma pergunta. E disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nem o homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nem o homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da filha de Jairo, versículo 18, que também está em Marcos e em Lucas. Enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla da sua veste, pois ela dizia consigo mesma:
Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã, ou seja, curada. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã, curada. E Jesus, chegando à casa do governante, e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. A cura de 2 homens cegos. 27, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Crede vós que eu possa curar, que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede, para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. A cura de um homem mudo. Versículo 32. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilhavam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Sempre vai ter, né, queridos? Ali o capeta mesmo para estar ali apontando a pessoa, né? Para estar julgando a pessoa, para estar ali querendo impedir, né? Mas o Senhor é maior nas nossas vidas. Glória a Deus. A compaixão de Jesus, versículo 35. Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas. Querido, Jesus chegou no momento muito, muito certo. Amém? Aquelas pessoas estavam exaustas e dispersas, não tinha quem cuidasse delas. Como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10. A escolha dos 12 apóstolos. Está também em Marcos e em Lucas. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu; Simão, o cananita, o zelote; Judas Iscariote, que também o traiu. O comissionamento dos 12 apóstolos, que está em Marcos e em Lucas, versículo 5. Este 12 Jesus enviou, dando-lhes ordem, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai dizendo... E enquanto entrarem, pregai dizendo: O reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre, nem nos vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a paz, a vossa paz. Olha só, queridos, que eu falei ainda agora de paz, né? A melhor paz é a paz de Jesus Cristo que está sobre as nossas vidas. Quando nós chegamos a um lugar, a paz de Jesus, ela está sobre as nossas vidas, né? E nós exalamos o bom perfume de Cristo, exalamos a paz de Cristo sobre um lar. Amém? E todo aquele que não vos receber nem ouvir as vossas palavras, quando vos partirdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 16. Próximas perseguições, que está em Marcos e em Lucas também. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos, como as serpentes, e inofensivos como as pombas, ou seja, sensatos, cautelosos. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Olha só, queridos, esse versículo aqui. É maravilhoso que Jesus ele vai falar para nossas vidas. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haver de falar, pois naquela hora vos será dado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que falais em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, queridos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é perseguida, queridos. E ela vai continuar a ser perseguida até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele diz aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, a ele mesmo, Jesus Cristo, quanto mais chamarão aos de sua casa, ou seja, a nós, né? Membros da família do nosso Senhor. Quem temer, que está em Lucas 12, versículo 26. Portanto, não os temais, não tenham medo deles, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, queridos. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai, né? E nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mas valeis vós do que muitos pardais. O Senhor está falando aqui sobre nossas vidas, né? Ele fala assim, nós não temos que ter medo do homem, não temos que ter medo das pessoas, não temos que ter medo do nosso adversário. Porque o Senhor, ele fala que nós temos que ter medo daquele sim, que tem poder de lançar a alma, queridos, né? A alma e o corpo no inferno. Amém? Só Deus, queridos. Ele que tem esse poder. Amém? Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não paz, mas espada. Versículo 34, que está em Lucas também.
Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Jesus que está falando, queridos. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa, queridos. E a gente sabe que a palavra do Senhor é verdadeira, não é, queridos? E que se cumpre. Amém? O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida, por minha causa, encontrá-la-á. O que vos recebe a mim, me recebe. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou, seja Deus, o Pai. O que recebe um profeta, em nome de um profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo, em nome de um homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui, queridos, no capítulo 9, vai começar a falar sobre a fé. Amém? Aqui nós vamos ter a cura de um paralítico, né? Nós vamos ter logo em seguida também, a partir do 18, a cura da filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus Cristo. A cura de 2 homens cegos, a cura de um homem mudo, né? Então o Senhor, ele nos ensina, queridos, nesse capítulo sobre a fé. O Senhor Jesus, ele vai falar mesmo aqui, a cura dos 2 homens cegos. Jesus, ele vai falar mesmo assim no versículo 28. Vai falar aqui a palavra assim. E quando chegou ele à casa, os homens cegos se aproximaram dele. De quem? De Jesus. E Jesus perguntou deles: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. Amém? Então, bem aqui também, queridos, vai nos dizer assim: a cura de um paralítico, né? Aquele homem vai ser levado até Jesus. Jesus vai falar assim: e eis que lhe trouxeram, foi pessoas que levaram aquele homem até Jesus. Um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus é que ele entrou perdoando os pecados daquele homem. O Senhor falou: filho, tem de bom ânimo. E aí aqueles homens, eles vão se levantar contra Jesus ali. Eles não vão abrir a boca como eu estou abrindo aqui com vocês. Eles vão pensar dentro de si. E o Senhor Deus, ele conhece nosso coração. O Senhor, ele já sabe o que a gente vai falar antes mesmo, queridos, da gente falar. Porque Deus, ele conhece. Ele sonda, esquadrinha e conhece o nosso coração. E aí Jesus falou para eles, né? Por que vocês pensam mal em vossos corações? Né? Mas quem é esse homem que pode perdoar os pecados? Né? Então, Jesus, por que aquele homem estava com aquela paralisia? Porque ele vivia em pecado. Né? Mas o Senhor Jesus vai nos dizer bem aqui, o chamado de Mateus, né? Os sãos, né, não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa isso. Ele falando ali para aquelas pessoas, para aqueles fariseus que estavam ali criticando, que estavam ali julgando. Jesus estava falando: vão, pois, e aprendei o que significa isto.
Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aquele homem estava ali diante do Senhor paralítico porque ele estava arrependido de seus pecados, porque ele estava ali buscando Jesus Cristo, porque ele tinha uma necessidade dentro de si. Então ele estava ali, Jesus sondou o coração dele. Aquele homem estava arrependido dos seus pecados. Ele viu quão poder Jesus tinha ali, né? E ele reconheceu Jesus, porque a partir do momento que ele foi até Jesus, Jesus vai ver a fé daquelas pessoas e dele que levaram ele até na frente de Jesus. Jesus, ele já sondou o coração. Ele viu o quanto ele estava arrependido dos seus pecados. Por isso Jesus falou aqui: teus pecados são perdoados, né? Então, Jesus estava mostrando para aquelas pessoas, olha só, Jesus vai falar que ele ficou aqui, a compaixão de Jesus, né? Jesus olhava para aquelas multidões, ele moveu-se de compaixão por elas. Elas estavam exaustas, elas estavam ali, queridos, dispersas, como ovelhas que não têm pastor, elas não tinham quem cuidasse delas. Tanto é que o ministério de Jesus todinho ali, que ele iniciou ali no monte, né, com o sermão, e quando ele desceu, já foi ali, queridos, curando, já foi libertando. Jesus passou o seu ministério, né, os 3 anos do ministério de Jesus foi todo curando, libertando, salvando, queridos, chamando as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, as pessoas sendo perdoadas, as pessoas sendo curadas, sendo libertas. Porque imagina a bagunça que não estava quando Jesus chegou ali em Jerusalém, né? Ele olhou e ele se sentiu comovido, ele se sentiu ali, aquelas pessoas estavam ali, olha só, e Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Então, Jesus ele estava fazendo ali o que era para aqueles homens fazer, que estavam apontando Jesus, o que era para aqueles homens eles cuidar daquelas ovelhas, eles não estavam fazendo isso. E eles conheciam a palavra, né? Eles estavam ali só para julgar, eles humilhavam aquelas pessoas, não queriam saber de ninguém. Eles se sacrificavam tanto para nada, porque Jesus vai falar para eles: vão aprender o que significa isto. Isto o quê? Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, nesse capítulo 9, ele vai nos ensinar sobre a fé, queridos. A fé, queridos, ela vem pelo ouvir. Aqueles homens ouviram Jesus, eles ouviram falar de Jesus, eles ouviram a pregação de Jesus. A palavra foi ali lançada em um solo fértil, né? Então, eles receberam ali o perdão do Senhor Jesus. Eles receberam, eles porque foram os mudos, né, também. Então, o Senhor, ele nos ensina aqui sobre a fé, queridos. Ele nos ensina aqui, quando ele estava também indo a caminho da casa de Jairo. O Jairo, ele também tinha uma fé muito tremenda, queridos. Esse capítulo nós vamos aprender sobre a fé. Porque, olha só, o que o governante ele vai falar para Jesus: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Olha só, queridos, a fé desse homem. Ele cria, queridos, ele cria que Jesus podia colocar as mãos sobre a filha dele e curar a filha dele, né? E olha só, curar não, fazer com que ela reviva, né? Porque ele falou: e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram com ele os seus discípulos. E eis, enquanto ele ia à casa de Jairo, vinha uma mulher que já há 12 anos ela estava, queridos, aprisionada a um fluxo de sangue. Era uma mulher que estava ali, queridos, afastada da população. Porque nós temos, queridos, uma lei que vai nos ensinar. As mulheres que ficavam sobre esse fluxo, elas tinham que ficar separadas, elas não podiam tocar em nada, não podiam fazer nada. Então, aquela mulher já tinha gasto todos os seus bens, ela já tinha gasto tanto, queridos, mas não tinha conseguido nada com os médicos, ela não tinha sido curada pelos médicos, porque Jesus estava ali no tempo certo na vida daquela mulher. Jesus, ele não se atrasa na vida de ninguém, queridos, ele chega sempre no momento certo, ele nunca chega numa hora errada, amém?
Então, enquanto Jesus ele ia, pensa que Jesus já não sabia que essa mulher ia ter essa atitude? Jesus já sabia, queridos, porque ele é Deus, né? Então, Jesus, enquanto ele ia em direção à casa de Jairo, essa mulher tinha uma grande multidão, queridos. Tinha uma grande multidão ali seguindo Jesus Cristo também. Então, Jesus, queridos, ele foi tocado por ela colocou ali no coração dela, eu vou. Porque se eu tão somente tocar na pontinha da veste de Jesus Cristo, eu vou ser curada. Ela não viu, queridos, ali pedra de tropeço. Ela não viu a dificuldade. Ela não queria saber se ela ia ser julgada. Ela enfrentou aquela multidão, queridos. Imagina se aquela mulher enfraquecida, com aquele fluxo de sangue há 12 anos já. A mulher já tinha perdido muito sangue, estava enfraquecida, né? Então, queridos, olha só. Ela foi até Jesus, queridos. Ela colocou no coração dela, eu vou. Né? Porque ela já tinha buscado recursos no homem, porém ela não tinha conseguido nada. Então, a fé dela, queridos, que estava dentro dela, Jesus vai falar sobre a fé dela. Aquela mulher estava assim, sem ânimo, ela estava uma mulher desanimada, talvez não tinha ali mais, talvez não, ela não tinha mais alegria na sua vida, mas aí Jesus chegou naquele momento certo na vida dela, né? Então ela enfrentou, queridos, aquelas pedras de tropeço, aquelas pessoas que criticavam talvez ela ali, aquelas pessoas que julgavam ela, queridos, e ela enfrentou aquela barreira. Ela quebrou aquela barreira da religiosidade, queridos. Jesus nos ensina muito na palavra deles, queridos. Na palavra dele, muitas das vezes as pessoas não recebem, queridos, as suas bênçãos, não recebem milagres do Senhor, porque é uma pessoa muito religiosa, né? É uma pessoa ali que só vive ali na religiosidade. Ela coloca Jesus Cristo dentro de uma caixinha. Ela não crê no poder tremendo que Deus tem, né? Ela não crê, mas Jesus não pode fazer isso, isso é muito difícil, isso é muito grande, é algo tão impossível, mas Jesus fala assim para as irmãs de Lázaro, né? Não sei se é para Marta ou para Maria, eu não disse que se tu creres, tu verás a glória, né? E o Senhor vai falar assim mais lá na frente, o que é impossível para o homem é possível para ele. Então, queridos, o Senhor nos ensina na fé aqui. Olha o que é que Jesus vai falar para ela, né? Pois ela dizia consigo mesmo dentro de si, se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar na pontinha da veste de Jesus, eu ficarei curada. Jesus é um homem puro, né? Jesus é um homem justo, saía vigor dele, saía ali a pureza, queridos, dele, saía a cura dele, né? Mas Jesus voltando se diz, olha o que ele falou para ela, tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Foi a fé daquela mulher que ele disse que curou ela, a fé em Jesus Cristo, a fé de quando ela viu o nosso mestre. Talvez ela já tivesse ouvido falar de Jesus por muitas pessoas. Aonde ela estava, chegou ali, né, o nome de Jesus Cristo, o que ele fazia, o que ele estava fazendo ali com aquelas pessoas dentro daquelas cidades. E aí chegou nos ouvidos dela, e ela, queridos, colocou no coração dela que ela ia chegar até Jesus Cristo, queridos. Ela tomou uma atitude, ela se esforçou, queridos, para chegar até Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus Cristo, porém muitas pessoas, queridos, não tiveram a atitude dela, a atitude de Zaqueu, de subir naquela árvore, queridos. Muitas pessoas não tiveram a atitude desses homens, de levar aquele homem paralítico até Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam ali porque eram curiosas, muitas pessoas estavam ali mesmo somente para julgar Jesus Cristo, para apontar Jesus Cristo, né? Porém, elas perdiam, queridos, elas perdiam, porque enquanto elas estavam apontando, enquanto elas estavam ali só na curiosidade, muitas pessoas estavam recebendo, estavam se quebrantando diante de Jesus Cristo, estavam reconhecendo o nosso Mestre, estavam recebendo ali suas curas, estavam recebendo principalmente o perdão dos pecados delas, queridos, amém? E aí aqui, queridos, o Senhor vai falar sobre a fé, né? E aí Jesus vai entrar aqui logo após a casa de Jairo. E ele vai chegar e vai ver aquelas pessoas ali, já os flautistas, aquele alvoroço, já estavam fazendo ali, né? É o velório dela. E Jesus vai falar assim, retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E aquelas pessoas riram da cara de Jesus, queridos. Olha só.
Sempre vai ter, né, queridos, quando o Senhor, ele vem sobre as nossas vidas, quando ele transforma as nossas vidas, quando Jesus, ele faz algo por nós tão maravilhoso, o inimigo, ele sempre vai querer estar ali, queridos, apontando o dedo, dizendo uma palavra para te colocar para baixo, uma palavra para te colocar desânimo, uma palavra, queridos, para querer, sabe, que você perca a sua fé em Jesus Cristo. Mas só, queridos, que nós temos que crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, não, Jesus, se você apresentou algo a Deus, é conforme a tua fé, queridos. Se você está esperando algo de Deus, é conforme a tua fé. Você não pode, às vezes nós somos, queridos, assim, ó. Nós apresentamos algo diante de Deus, certo? Então a gente fica, será que o Senhor vai fazer? Será que vai dar certo? Né? Será que eu vou conseguir? Quando a gente pensa assim, queridos, já é o inimigo lançando a seta da dúvida contra o milagre de Jesus sobre as nossas vidas. Aí ele já vem abatendo a fé, né? Ele já vem colocando no nosso coração, não vai dar certo. Isso daí não é para ti, né? Isso daí não vai dar certo para ti. Então, queridos, vai entrando ali a dúvida, e Deus não quer isso de mim nem de você, amém? Aquelas pessoas já estavam ali diante daquela menina, né, morta, e aí quando Jesus ele entra ali, eles vão rir de Jesus, quando Jesus fala, né, retirar, e Jesus vai mandar tirar. Sabe por que Jesus vai mandar tirar, queridos? Porque Jesus, quando ele vai nos entregar algo, queridos, tem bênçãos que Deus ele vai entregar a mim e a você, queridos. Comigo ele já fez isso, queridos. Ele já fez isso. Tem bênçãos que o Senhor ele tem para as nossas vidas, que tem pessoas que não têm que estar conosco. Elas não vão participar, queridos, dessa bênção comigo nem com você. Tem pessoas que vai ter que sair da nossa vida, do nosso caminho, queridos, porque Jesus ele vai limpar. Porque essas pessoas elas vão se tornar pedras de tropeço. E o Senhor ele fez assim, queridos, comigo. No início do meu chamado, o Senhor ele fez assim. Deus ele tinha muita coisa, muitas bênçãos para a minha vida, né? Então o Senhor ele começou a limpar o meu caminho. O Senhor ele começou a tirar pessoas, a tirar coisas da minha vida. Então quando eu também tomei, queridos, a atitude que eu via que aquilo não era certo para mim, essa pessoa não tá certo na minha vida, essa pessoa vai ser uma pedra de tropeço, queridos, eu ia me afastando. Eu peguei meu celular e eu comecei a excluir um monte de gente, eu fui bloqueando, queridos, eu fui fazendo isso, eu fui fazendo aquilo, eu fui me livrando também, sabe? Porque, queridos, tem coisas nas nossas vidas que Deus ele vai preparar pessoas certas, ele vai preparar o momento certo para nossas vidas, e tem pessoas que não vão estar, queridos, não é para estar comigo nem com você, porque elas vão se tornar pedra de tropeço, elas vão se tornar um atraso nas nossas vidas. São pessoas ali, queridos, que não querem te ver bem, elas querem te ver mal, elas não querem ver você crescer, elas não querem ver você evoluir, queridos. Elas não querem ver você ter as coisas. Elas não querem ver você, queridos, ser ali feliz com a sua família, com o seu ministério, com o que Jesus tem para a tua vida. Então isso se torna uma pedra de tropeço, queridos, amém? Então Jesus falou para aquelas pessoas, saiam, vão, pois a menina não dorme. A menina não está morta, ela dorme. Então Jesus mandou que elas se retirassem dali, amém? E aí, quando Jesus entrou, quando aquelas pessoas saíram, aquelas pedras de tropeço saíram dali, Jesus ele somente pegou na mão daquela menina, né? Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. Então, aconteceu o milagre. Quando aquelas pedras de tropeço saíram dali, queridos, aconteceu o milagre. Por isso que eu digo, às vezes até nós estamos orando por algo e Deus ainda não entregou em nossas mãos. Por quê? Porque tem coisas que precisa, queridos, aí, ser tirada. Pessoas que Deus precisa ali trabalhar para tirar das nossas vidas. Não, eu ainda não vou enviar essa bênção para minha filha. Eu ainda não vou abrir essa porta para ela. Porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo ainda. Eu preciso tirar essas pessoas, eu preciso afastar essas daqui. Para poder a minha filha prosperar.
para poder a minha filha crescer, entende? Então, às vezes, o Senhor, eu já estou orando há tanto tempo e Deus ainda não abriu essa porta, eu já estou orando há tanto tempo e isso ainda não deu certo. O Senhor, Ele vai preparar, queridos, conforme a vontade dEle. É claro que a gente pode sim orar, queridos, e pedir algo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim: o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então o Senhor, Ele vai realizar, o Senhor, Ele realiza sim os desejos do nosso coração. Porém, se estiver conforme a vontade dEle, queridos, se estiver conforme a palavra dEle, se vai glorificar o nome dEle, se você está pedindo algo de Deus que vai te afastar do Senhor, que não vai glorificar o nome do Senhor, queridos, que vai te tirar da presença do Senhor, Deus, Ele não vai dar, entende? Deus, Ele não vai querer perder a mim e nem a você. Então, às vezes, a gente não entende o agir, o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Então, o Senhor tem um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Então, o Senhor, aqui logo em seguida, tem a cura dos 2 homens cegos também. Aqui já é Jesus, eles vão clamar, né? E partindo Jesus dali, seguiram 2 homens cegos seguiram ele, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou a casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou deles assim: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, e o Senhor disse o quê? Conforme a vossa fé. É conforme a minha e a tua fé, queridos. Amém? Que nós vamos receber. Se eu peço de Deus, porém eu tenho dúvida no meu coração, queridos, eu não vou receber, né? Eu tenho que ter fé, queridos. É conforme a minha fé. Amém? Pedro, quando ele vai até Jesus Cristo, ele desce do barco, ele pede para ir até Jesus Cristo naquela água, né? Quando ele vai acontecer aquela tempestade, e aí ele vai, o foco dele era para ser Jesus Cristo, certo? Era para ele focar somente no mestre que estava ali sobre aquela água. Mas quando a tempestade ela vem, quando a tempestade ela se aumenta ali, Pedro, ele vai perder o foco de Jesus. Ele vai o quê? Ele vai duvidar. Ele vai olhar para a tempestade. Então ele vai começar a afundar. Quando Jesus puxa ele, Jesus fala o quê? Por que duvidastes, homem de pequena fé? Né? Porque era a fé de Pedro em Jesus Cristo, que ainda não estava ali firmada, né? Jesus estava trabalhando ali nos seus discípulos, eles estavam andando com o mestre o tempo todo. Porém, olha só para os nossos dias de hoje, queridos. Quantos de nós, queridos, estamos andando com Jesus, já chegamos a duvidar alguma vez do nosso Senhor? Mas, Senhor, isso é tão difícil, né? Eu estou passando, queridos, eu estou passando por uma situação que eu vou falar assim: o homem falou para nós, né? Nunca perdemos digamos assim, um processo, né? Com uma empresa aí muito conhecida, que eles falaram diante da advogada: nunca perdemos né? Mas eu entro quando em oração, falo: Senhor, eles dizem que eles nunca perderam uma. Mas eu sirvo a um Deus que esse sim, nunca perdeu uma batalha. Então está nas mãos do Senhor. Então, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Eu não vou deixar de seguir o meu Deus. Entende? Então é a nossa fé. O homem diz que não consegue. O homem diz que não pode. Mas, Senhor, isso é tão difícil. Já está há tantos anos que eu estou nessa peleja, eu já estou há tantos anos tentando ganhar essa causa, eu já estou há tantos anos nessa guerra com essa enfermidade. Mas como é que está a minha fé diante do Senhor Jesus Cristo? Como é que eu estou crendo? Será que a minha fé está como essa mulher do fluxo de sangue? Será que eu estou me esforçando? Né? Será que a minha fé está como, né, aqui a de Jairo? Jairo creu. Ele falou para Jesus assim: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Olha a fé desse homem, queridos.
né? Olha a fé desse homem. Então o Senhor aqui curou aqueles 2 homens cegos. Conforme a vossa fé vos seja feito, né? E aí Jesus fala para aquela mulher: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Como está a minha fé e como está a sua fé diante de Jesus Cristo? Como que nós temos pedido dele? Com dúvidas? Às vezes as pessoas até falam assim: eu não acredito que eu ganhei essa causa, eu não acredito que eu fui curada. Olha só, queridos, a pessoa já fala ali: eu não acredito. Aonde está a fé dessa pessoa? Em Jesus Cristo, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, aqui o Senhor, ele nos ensina sobre a fé. Amém? Em nome de Jesus. Aqui o Senhor fala no 32, no 10, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Aqui também eu achei algo bem interessante, queridos, que Jesus vai falar sobre a perseguição, né? O Senhor fala assim pra gente que nós vamos ser mesmo perseguidos, queridos, não tem pra onde correr. A igreja do Senhor, ela é perseguida sim, né? Principalmente por aquelas pessoas que não querem Jesus Cristo. Primeiramente pelo adversário das nossas almas, que vai usar pessoas contra as nossas vidas, né? Mas Deus, ele fala assim para os discípulos dele, né? Mas quando vos entregarem, não cuideis com o que haver de falar, pois naquela hora vos será dado o que haver de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de Deus, o vosso Pai, que está sobre vós. Amém? Então, Jesus Cristo, ele sempre vai nos dar um escape. Ele sempre vai nos dar uma estratégia. Amém? Em nome de Jesus. Porque muitas das vezes a gente chega a uma certa situação, a gente chega a um certo confronto, que a gente fica: Senhor, o que eu vou falar? Como eu me defendo? Então, quem vai falar por mim e por você é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dá sabedoria. É Ele quem nos dá entendimento. É Ele que nos dá o discernimento. Amém? Eu acho muito interessante também aqui, queridos, o chamado de Mateus, né? O chamado dos outros também, como começou ali com Pedro e seu irmão. Eles estavam ali pescando, né? E aí, Jesus, quando ele chega, Jesus chama eles. No mesmo momento, eles largam a rede, eles largam tudo, que eles largam até o pai deles que está ali com eles para seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus só fala assim para eles: segue-me. E aí Jesus vê, né? E passando Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu, né? E aí, queridos, Jesus, quando ele nos chama, nós vamos assim. Jesus fala: aquele que quer me seguir, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, né? E siga-me. Jesus fala: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Amém? Então, queridos, muitos ainda não entendem isso que Jesus está falando. Você negar o seu eu, é você negar tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você faz aí à vontade da tua carne, é o pecado, largar as coisas erradas, né? Carregar a sua cruz, queridos. A minha cruz que eu carrego, ela é diferente da cruz que você carrega. Eu não sei qual a situação que você vive, que você passa, mas eu sei qual é a minha, né? E segue Jesus Cristo, queridos. Olha só, Jesus, nós sabemos que há um processo, queridos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós não vamos ter, queridos, todos os dias, assim, só sorrir todos os dias, não, queridos. Jesus, ele também, queridos, chorou, ele também se entristeceu, queridos. Nós somos, queridos, Jesus, ali, ele nos ensina na palavra dele. Amém? Então, olha só, Jesus, quando ele chamou Mateus, né, ele foi ali, aconteceu que estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus e os encapetados ali, né, entraram, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos, os que se acham que estão salvos, não têm necessidade de médico. Os que já estão salvos não têm necessidade de médico.
né? Os que já se acham aí o bambambam, que conhece tudo, não precisam de médico. Mas sim os que estão doentes de alma, de espírito, os que estão doentes, os que estão enfermos. E depois e aprender o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus queria que aquelas pessoas tivessem misericórdia daquelas pessoas que estavam doentes, estavam enfermas, estavam aprisionadas, estavam com as suas almas abatidas, estão cansadas já, não tinham mais forças, estavam exaustas. Jesus estava ensinando para aqueles fariseus o que ele queria, né? Então, queridos, olha só, Jesus Cristo, ele é maravilhoso, queridos. Ele veio para mim e veio para você. Amém? Em nome de Jesus. Jesus Cristo, queridos, ele está para nos perdoar os nossos pecados. Ele está, queridos, mas para aqueles que verdadeiramente... Eu estava até assistindo ontem uma pregação, queridos, de um apóstolo. E aí, ele estava falando assim do verdadeiro arrependimento, né? E eu tenho isso comigo também, queridos. O que eu tenho comigo? Eu tenho comigo assim, que uma pessoa que ela nunca teve uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência assim que eu digo, queridos, sobrenatural, né? Ela nunca, queridos, ela vai se firmar com Deus. Uma pessoa que nunca viveu uma experiência na palavra do Senhor, uma pessoa que nunca sentiu ali algo sobrenatural vindo do trono de Deus para a sua vida. Não há transformação de dentro para fora, queridos. Uma pessoa pode estar 30, 15, 20 anos na presença do Senhor, mas se ela não tiver tido, queridos, um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, se ela não tiver vivido ali uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, ela não vai ser transformada, porque ela não se permitiu a transformação dentro dela. Então ele falou assim, quantas pessoas já não vieram aqui na frente do altar? Né? Quantas pessoas já não vieram aqui? Já confessaram Jesus? Porém nunca mais voltaram, porque foram pessoas que não se arrependeram de todo o seu coração, né? Não adianta, queridos, eu ganhei 100, 200, 300 almas para Jesus, mas e aí, queridos, cadê essas almas? Será que elas estão sendo apacentadas, né? Será que elas estão continuando na presença do Senhor? Será que essas almas elas recebem a visita da igreja? Será que essas almas elas estão ali sendo alimentadas pela palavra do Senhor diariamente? Estão sendo ensinadas na palavra do Senhor? O que adianta, queridos? É muito fácil muitas pessoas ir lá na frente e confessar Jesus Cristo. Mas eu quero ver cumprir aqui a palavra, né? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me, queridos. Então o apóstolo falou assim, são pessoas que não têm raiz, pessoas que não se entregaram verdadeiramente, não se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Só falou aqui, ó, da boca para fora, queridos. Não adianta uma pessoa abrir a boca e dizer 100 almas, 200, 300 para Jesus Cristo, se aquelas pessoas um dia não voltam mais na casa do Senhor, né? Porque elas não se arrependeram de todo o seu coração. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus erros, dos seus pecados, continuam na mesmice, continuam até fazer as coisas que fazia antes de abrir a boca e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. São pessoas que nunca viveram verdadeiramente na palavra do Senhor. São pessoas que nunca foram transformadas. São pessoas que nunca tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. São pessoas que não obedecem ao Senhor, não obedecem a sua palavra. Acha que só porque vai para a igreja toda semana ou talvez todo dia, acha que só porque está fazendo a obra já está salvo. Olha só, queridos, dentro dessa palavra, esses fariseus, esses escribas, esses sacerdotes, esses saduceus, esses mestres da lei, queridos, eles eram homens conhecedores da palavra. Porém, eles eram pessoas que não praticavam a palavra, queridos. O Senhor fala, não adianta nós sermos somente ouvintes da palavra dele. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor, queridos. Amém? Nós não podemos somente ouvir e nem ler a palavra do Senhor e não praticar. O Senhor vai comparar a dois homens, o que construiu a sua casa na rocha e o que construiu a sua casa na areia. Construiu a casa na rocha é aquele homem que ouve e coloca a sua palavra em prática.
a sua vida em prática dentro da palavra do Senhor. Aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia no mar. Veio a tempestade, os ventos, veio as dificuldades e ela se afastou da presença do Senhor. Ela e toda a sua casa. Porque quando Deus ele coloca uma pessoa, ele levanta como coluna da sua casa, queridos. Tenha certeza que se aquela coluna ela se arrebentar, ela se quebrar, toda a casa vai cair. Amém? Então, nós não temos que somente, não adianta eu abrir a minha boca, eu já estou na presença, eu já sirvo a Jesus Cristo, tem gente que fala até assim, há 20 anos. Há 20 anos eu sou convertida, porém não é convencida pela palavra do Senhor. Amém? Não é convencido pela palavra do Senhor. O Senhor, ele nos ensina na palavra dele, queridos. Amém? Que nós temos sim que praticar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não temos somente que ir para a igreja, ouvir, vir para casa. Eu tinha isso comigo, queridos, antes, quando eu comecei, bem no comecinho, que eu comecei para a igreja, eu não entendia nada, queridos, ainda, não entendia nada, praticamente nada da palavra do Senhor. E eu ainda estou aprendendo muito, queridos, eu não sei praticamente ainda nada, o Senhor está me ensinando cada dia. Então, eu ouvia a palavra e voltava para casa, eu ia para o culto, ouvia a palavra e voltava para casa, e eu ficava assim, até que uma vez eu cheguei, eu falei assim, mas Senhor, é só isso que eu tenho que fazer? É só isso que o Senhor tem para mim? Eu falava assim, orando, mas é só isso, Senhor? É só eu ir, sentar naquele banco, voltar para casa e tá tudo bem? Mas eu falei, não, Senhor, não quero só isso. Eu quero mais, eu quero fazer a tua obra, eu quero te servir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí, queridos, Deus sondou o meu coração. Então, o Senhor, queridos, me chamou. Amém? Então, nós temos que fazer a obra do Senhor. Porém, nós temos que conhecer o dono da obra. Nós temos que ter intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai nos direcionar a fazer o certo, a fazer o correto, queridos, fazer o que é direito. Amém? Então, é isso, queridos. Nessa tarde, eu deixo essa palavra, né? Aqui no capítulo 9, ele vai começar falando sobre a fé, que é conforme a minha e a tua fé, que nós vamos, queridos, receber as nossas bênçãos, cura, libertação. É conforme a nossa fé, queridos. Nós não podemos duvidar. Eu acho que está lá em Tiago, que vai falar sobre a dúvida. Ela não é da sabedoria. Então, queridos, nós não temos que pedir algo do Senhor e duvidar. Amém? Eu já, queridos, eu já recebi, queridos, respostas do Senhor imediatamente, né, de oração. Eu estava orando e imediatamente eu recebi a resposta, porque eu criei no Senhor Jesus Cristo, que Ele podia fazer e que Ele pode fazer, queridos. Amém? Então é conforme a nossa fé, queridos. Amém? Temos que ter fé em Jesus, porém não temos que duvidar. Veja ali como eu falei de Pedro. Ele foi até Jesus, porém ele duvidou. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor, Ele venha abençoar a minha e a tua vida, queridos. Que venhamos ter um dia muito abençoado por Ele. Um dia cheio de paz, queridos. É a melhor paz que nós temos sobre as nossas vidas. É a paz que o mundo não pode nos dar, que somente vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Tenham um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.